Finalmente, na véspera do Natal, saiu o resultado das eleições em Honduras, tá? Olha que boa notícia, o Tito Asfura ganhou as eleições lá em Honduras, né? Vocês lembram, a esquerda perdeu feio lá no país, a esquerda está no poder em Honduras hoje, a candidata da esquerda acabou ficando em terceiro lugar, só com 20% dos votos. Honduras não tem segundo turno, então quem ganhou, ganhou e já era, não tem segundo turno. Mas foram dois candidatos da direita, um da centro-direita, que era o tal do Nasrallah, e o Nasri Asfura, que é o cara mais à direita mesmo, que o Trump estava apoiando e tudo mais. E agora saiu o resultado, ele estava na frente já há algum tempo e acabou ganhando as eleições. Mas não foi uma coisa fácil não, tá? Porque lá também o pessoal reclamou, disse que teve fraude nas urnas, e a contagem estava a passos de tartaruga, houve gente dizendo que iam cancelar as eleições e fazer de novo, uma confusão danada, mas felizmente agora tivemos o resultado final, foi declarado pelo tribunal lá de Honduras, pelo CNE, que é o TSE deles lá, foi declarado a vitória do Nasri Asfura. Vamos falar sobre isso, eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Joelson Bolsolavista Bolsolavo, Operador Schlumberger e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, a eleição em Honduras, a gente já falou sobre isso, já tem o quê? Um mês já, essa eleição já foi um tempo já, né? E demorou muito a apuração. Honduras é um país pequeno, tá? Não é um país grande, não. Realmente a coisa lá estava devagar. Haviam forças querendo atrasar as eleições de Honduras. Mas logo no primeiro dia, eles já tinham apurado mais ou menos 50% dos votos, já dava para saber qual que seria mais ou menos o resultado. Estava o Asfura, né, em primeiro lugar, mas logo atrás dele estava o Nasrallah lá, coladinho ali, com muita pouca diferença de votos. Então eu até falei no meu vídeo, que eu falei, olha só, por enquanto o Asfura está na frente, mas pode ser que até o final da contabilidade, né, até o final da apuração, que mude a posição. O que não pode acontecer é a esquerda ganhar, porque a esquerda estava em terceiro lugar com 20% dos votos, muito pouco voto mesmo. Então o CNE decretou a vitória do Nasri Asfura, que, como eu falei, é o cara da direita lá em Honduras. O resultado final em termos de porcentagem, a gente ainda não tem, mas a última apuração, que foi com 99,40%, dá uma ideia de como é que foi o resultado final, né? O Nasri Asfura ficou com 40,52% dos votos, 1.298.000 votos. O Salvador Nasrallah, que ficou em segundo lugar, ele também é de direita, mas ele é mais centro-direita, ele teve ligação no governo atual, então ele não é um cara muito confiável, não. Ficou com 39,20% dos votos, 1.256.000 votos, ou seja, bem pequena a diferença aqui, menos de 50.000 votos a diferença dos dois primeiros lugares, né? A Rishi Moncada, que era a candidata da atual presidente e de esquerda, que é ligada ao Foro de São Paulo, ao Lula e coisa e tal, só teve 618.000 votos, ou 19,29%, ou seja, uma derrota enorme para a esquerda, muito mais do que qualquer coisa, né? Mas quem vê essa vitória do Asfura ali não percebe o sufoco que foi isso, tá? Porque, de novo, a esquerda adora dizer que é a favor da democracia, que não, que lindo, somos a favor da democracia. Só quando eles ganham a eleição. Quando eles perdem, meu amigo, começa a questionar tudo, né? Aqui, ó, o pessoal, essa notícia é de hoje aqui, e o resultado das eleições de Honduras. Hoje, mais cedo, ainda não tinha saído o resultado, estava com 99,93% das coisas, o pessoal do Antagonista fez uma reportagem, e o resultado não saiu ainda, e de verdade, deu muita dor de cabeça isso daqui, tá? Aqui, ó. Uma conselheira do CNE, que é o TSE lá de Honduras, acusou os partidos Livre e Liberal, que são os partidos da Rishi Moncada e do Nasrallah, de paralisar a contagem especial, um clima de absoluta impunidade, ou seja, o pessoal já viu que tinha perdido a eleição, aí ficava criando caso para atrasar a divulgação do resultado, né? O partido oficialista, o Libre, que é da Rishi Moncada, disse que não vai reconhecer as eleições, que é nulidade total, não vai passar o poder e coisa e tal, mas, segundo estão dizendo, o Exército já avisou que vai dar posse para o novo presidente eleito de acordo com as eleições, então, embora o pessoal não vá fazer a transferência do poder, vai entregar. Agora, repara,
Repara o que eu falo para vocês, o Bolsonaro aqui no Brasil, o pessoal reclama, não porque o Bolsonaro não queria passar o poder para o Lula. Mentira! Uma semana depois do resultado das eleições, Bolsonaro estabeleceu lá o comitê de transição, já começou a fazer a transição do governo. É verdade, o Bolsonaro não entregou a faixa para o Lula. Mas entregar a faixa para o Lula é puramente um gesto honorário, não muda nada, né? O importante é fazer a transição. O governo de Honduras falou que não vai fazer, porque não vai fazer transição nenhuma. Que, né, vai governar até o último dia, depois outro governo entra lá e faz o que quiser. Por quê? Porque o que eu falo para vocês, esquerda só é democrata quando interessa para eles, quando é a democracia a favor deles. E eu tenho muito medo aqui no Brasil o que vai acontecer em 2026 quando o Lula perder a eleição, né? Então tá aqui, ó, o governo atual de Honduras falou que não reconhece não, que foi tudo falso, que não é possível, que a Richa Moncada ia ganhar e não sei o que lá. E aqui, ó, o Nasrallah, que é o que ficou em segundo lugar, falou aqui, ó, que os corruptos têm atrasado o processo eleitoral porque não aceitam a decisão do povo. Eu serei o presidente, mas se negam a reconhecer os resultados. Ou seja, ele também está dizendo que ganhou a eleição. Uma confusão danada lá. Mas o fato é que já foi declarado o vencedor, o Nasri Asfura. Então, excelente notícia para o povo lá de Honduras, né? Mais um país da América Latina, América Central, que se livra da esquerda e vai para o lado certo da força, né? O Flávio Bolsonaro já mandou as felicitações ao presidente eleito de Honduras, o Nasri Asfura. O povo hondurenho está fortalecido, o movimento de direita na América Latina também está se dizendo não ao Foro de São Paulo, que Deus guie ao novo governo, né? Tem a tradução aqui em português também aqui embaixo. Tá, já. O Eduardo Bolsonaro também declarou as felicitações ao Nasri Asfura, e o Milei também mandou os parabéns para ele. Tito Asfura é o apelido dele, né? O Tito ganhou lá, né? Também chama ele de Papi, também tem o nome de Papi, é o apelido dele, né? Então ele ganhou as eleições, excelente notícia isso. Mas de novo, não foi fácil não, tá? Teve tentativa de barrar a coisa, teve tentativa de anular a coisa toda. E esse é o problema desse pessoal da esquerda, que adoram dizer que são a favor da democracia. Quando eles ganham a eleição, se eles perdem, meu amigo, automaticamente deixam de ser. Outra vitória muito importante é do Trump, né? Porque o Trump apoiou abertamente o candidato, o Nasri Asfura, e ele acabou ganhando as eleições. Isso é uma boa indicação, tá? Isso é uma coisa muito positiva no final das contas, porque eu suspeito que o Trump vai apoiar o candidato correto em 2026 aqui no Brasil, tá? Apesar dessa química toda do Lula com o Trump, da petroquímica, de não sei o que lá, da química nuclear do Trump com o Lula, eu não tenho certeza se o Trump vai cair nesse papo tanto do Lula no ano que vem. Aliás, tem muitas pessoas aqui no Brasil já falando, muitos esquerdistas aqui no Brasil falando que não, porque o Trump vai interferir nas eleições aqui ano que vem, não sei o que lá. Olha que coisa, não era eles que diziam que o Bolsonaro tinha que ser preso porque duvidou do resultado das eleições? Então agora eles já estão duvidando do resultado das eleições antes das eleições acontecerem, né? Verdade seja dito, o Bolsonaro fez mais ou menos isso também. Eu sempre critiquei o Bolsonaro com esse negócio, essa implicância do Bolsonaro com a urna eletrônica. Não é só do Bolsonaro, tem muito bolsonarista também que fica repetindo essa palhaçada aí sem nenhuma lógica. Mas é o que eu falo para vocês, isso não é coisa de direita, isso é coisa da esquerda também. A esquerda adora criticar a urna eletrônica quando perde. Todo mundo gosta de criticar a urna eletrônica quando perde, né? Essa foi uma vitória do Trump, uma vitória maiúscula do Trump lá em Honduras. Parabéns aos hondurenhos por saírem da esquerda e conseguirem sair no final, porque, acredite, teve muita pressão para o TSE de lá não decretar o vencedor, o Asfura, como vencedor, tá? Muita gente não queria isso. O pessoal deve ter passado por uma pressão grande, mas o resultado é isso daí. Parabéns ao povo de Honduras. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.